Boa noite. Boa noite. Em meio à crise econômica, o governo lança plano de concessões de quase 200 bilhões de reais. Dilma considera o programa uma virada de página e Joaquim Levy afirma que não vai faltar dinheiro. Após o escândalo da investigação na Suíça, a HSBC anuncia fim das atividades no Brasil e na Turquia. Mesmo com os riscos da profissão, muitos jovens fazem concurso para a Polícia Militar. Retirada de 3 mil famílias em Osasco, na Grande São Paulo, fecha o Rodoanel. A Argentina sofre com mais uma greve geral. 30 voos que sairiam do Brasil foram cancelados. E os problemas estruturais dos túneis da capital prejudicam motoristas e pedestres. Dados do IBGE mostram que o índice de desemprego entre fevereiro e abril chegou a quase 8%. É a maior taxa desde o começo da medição em 2012. O Brasil tem hoje 8 milhões de desocupados. Para fugir das estatísticas, muita gente busca uma colocação no setor público. Em São Paulo, vários escolhem a carreira militar, mesmo sabendo dos riscos que vão correr. Denis tem o sonho de ser um oficial da PM. Mas como procura ter logo uma estabilidade financeira, optou por entrar na corporação pela Escola de Soldados, onde a concorrência é menor. Para ter mais chances na prova escrita, se matriculou em um cursinho. Em primeiro lugar, porque sempre foi meu sonho, também pela estabilidade financeira que eu vou ter, né, e pelo plano de carreira, que é muito bom. Mas eu pretendo estudar para alcançar meus objetivos. Para ser oficial, tem que suar a camisa mesmo. E não tem essa de descanso, pelo menos não o dia todo. O treino que nós estamos fazendo é um treino educativo para as provas específicas de 40 segundos e provas dos 100 metros, né, que são provas de velocidade. Como nós somos submetidos 2 vezes ao exame de aptidão física, né, o teste nosso, 2 vezes ao ano, isso serve para que nós melhoremos nossas marcas. Tudo isso para conseguir a estabilidade na carreira, ainda mais agora com a crise econômica batendo a porta. E o melhor, quando o aluno é aprovado aqui na Academia do Barro Branco, ele recebe um salário inicial de R$ 2.800. Ana prestou o concurso no ano passado. Foram 54 candidatos para cada vaga da academia. Cerca de 12 mil candidatos, para 220 vagas que foi no meu concurso. E eu tive que estudar 2 anos, foram 2 anos de cursinho, dedicação total para poder conseguir passar na prova. Aqui dentro da Academia do Barro Branco, os alunos oficiais têm aula de administração, de direito, de educação física. Tudo isso não só para formar bons alunos, mas também profissionais conscientes que ajam lá nas ruas. Pelo menos esse é o objetivo da academia. Mesmo assim, os alunos sabem que os riscos existem e que nem sempre uma ação sai do jeito que pretendiam. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que no primeiro trimestre de 2015, a PM matou 98 pessoas, só aqui na capital. A instituição não quer passar essa imagem jamais e uma coisa que pega bastante aqui são os direitos humanos, inclusive. Então a nossa relação com o cidadão tem que ser a melhor possível. E será que a estabilidade compensa mesmo com medo de seguir uma profissão de risco? Se eu tiver muito medo, eu não consigo atender a ocorrência, eu não consigo aí uma ocorrência de roubar banco. E também se eu não tiver medo algum, eu posso às vezes me encontrar em situações que são fora do procedimento e às vezes me prejudicar. As inscrições para a Academia Militar do Barro Branco vão até o dia 24 e podem ser feitas pelo site da VUNESP. A taxa é de R$ 130. A má conservação dos túneis e passagens subterrâneas da cidade de São Paulo prejudica motoristas e pedestres. O principal problema é a falta de iluminação. No centro de São Paulo, o túnel 9 de julho é o exemplo da falta de estrutura nos túneis da capital. Logo na entrada, no sentido Jardins, o motorista não tem a iluminação adequada. E olhando mais de perto, dá para perceber que onde deveria ter luz, na verdade, está saindo água. De acordo com o último levantamento divulgado em 2013 pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, São Paulo tem 29 túneis e passagens subterrâneas. O túnel, a rigor, é uma estrutura subterrânea que pode ser construída ou, idealmente, com escavação subterrânea
sem que a superfície dê notícia, é o caso do túnel Ayrton Senna, ou aqueles túneis escavados em vala a céu aberto, que foi o caso do Anhangabaú. O projeto para interligar as cidades de Santos e Guarujá, na Baixada Santista, com um túnel submerso, segue o modelo ideal para este tipo de construção, com passagens específicas para veículos e mobilidade separada para pedestres e ciclistas. Desde 2010, a disposição das lâmpadas na entrada dos túneis aqui da cidade foi alterada para manter o nível de iluminação nos 4 primeiros segundos, que é o tempo que a pupila humana demora para se adaptar ao escuro. Mas aqui na ligação leste-oeste, mais da metade das lâmpadas está apagada e a claridade só volta lá embaixo, na saída do túnel. Mas, na verdade, o motivo para a escuridão no sentido Barra Funda é a falta de lâmpadas. Em todo este trecho não é possível enxergar quase nada, exceto uma barraca de moradores de rua instalada bem na calçada. Ao menos por aqui, há placa sinalizando o limite de velocidade. No sentido oeste da ligação, as luzes estão piscando, o que atrapalha muito a visibilidade dos motoristas. Na Zona Sul, o túnel do Complexo Maria Maluf é o que apresenta melhores condições. Há sinalização de altura máxima permitida e na entrada as luzes estão funcionando. A passagem para pedestres está protegida com grades e longe do alcance dos veículos. No entanto, não há sinalização de limite de velocidade permitida. Porém, o que a nossa equipe de reportagem encontrou de falha em todos os túneis visitados é a falta tanto de saída de emergência quanto de extintores em caso de incêndio. Ventilação é exatamente quem garante a segurança dos usuários no evento de incêndio. Então, ventilação, saídas de emergência, circulação de emergência, extintores de incêndio, etc. Em nota, a Prefeitura informou que a falta de lâmpadas na entrada do túnel que faz a ligação leste-oeste é decorrente de atos de vandalismo. A iluminação do local é feita por meio de lâmpadas LED que serão repostas no mês que vem. Já no túnel 9 de julho, as lâmpadas apagadas são de indução, que não são mais usadas. A substituição está prevista também para o mês que vem. Sobre a falta de extintores nestes locais, o órgão diz que isso acontece por causa de furtos e vandalismo, mas que os equipamentos serão repostos. A CET diz que técnicos vão providenciar a manutenção, a implantação necessária para manter as condições de segurança e fluidez no trânsito. A Polícia Militar retirou hoje cerca de 3.000 famílias que ocupavam um terreno perto do Rodoanel, em Osasco, na Grande São Paulo. Antes de sair, moradores botaram fogo nos barracos. Segundo a Polícia Militar, entre 12 mil e 15 mil pessoas viviam na área, conhecida como Comunidade Nelson Mandela. Durante a reintegração, o Rodoanel ficou bloqueado por 3 horas nos 2 sentidos e foi liberado por volta de 8h30 da manhã. A maioria das famílias deixou o local de forma pacífica, mas alguns moradores revoltados colocaram fogo nos barracos em que moravam. 3 adolescentes foram detidos por suspeita de incêndio. Cerca de 700 policiais deram apoio aos oficiais de justiça que cumpriram o mandado de reintegração de posse. A área foi ocupada em fevereiro de 2014. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a reintegração foi solicitada pela empresa Dias Martins S.A. Mercantil e Industrial, proprietária da área. Criminosos cercam e atiram em carro forte no trecho leste do Rodoanel, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite e, segundo a Polícia Militar, a quadrilha também tentou explodir o veículo. Durante a ação dos bandidos, um motorista de caminhão foi baleado e morreu. Segundo a Polícia Rodoviária, o ataque foi feito por 6 homens fortemente armados. Para a polícia, os criminosos atiraram contra o caminhoneiro para que o trânsito fosse bloqueado. A pista sentido sul ficou interditada das 8 até as 9h15 da noite. A tentativa de roubo foi no quilômetro 123, próximo ao acesso à rodovia Ayrton Senna. A empresa de transporte de valores informou que está apurando os fatos internamente e que está à disposição da polícia. Da equipe que estava no carro forte, um vigilante sofreu ferimentos leves, foi atendido e liberado. O novo provedor da Santa Casa de São Paulo, que vai administrar o hospital por 2 anos, prevê a demissão de funcionários para diminuir as despesas.
O pediatra José Luiz Egídio Setúbal, filho do ex-prefeito Olavo Setúbal e herdeiro do Banco Itaú, foi eleito hoje de manhã para o cargo. Durante a gestão de 2 anos, Setúbal tem a missão de recuperar o hospital, que é referência em São Paulo. A Santa Casa atende em média 1.200 pessoas por dia, somente no pronto atendimento. Para ajustar as contas, o novo gestor afirma que demissões de funcionários vão acontecer porque há 2 anos a Santa Casa tinha 39 unidades de saúde e hoje tem 7. E por isso não é necessário manter a mesma estrutura. As eleições foram marcadas depois que o ex-provedor Calil Rocha Abdala renunciou ao cargo em abril deste ano. Abdala estava afastado desde dezembro de 2014 e é alvo de investigação do Ministério Público por supostas irregularidades ao longo da sua administração. Professores do Paraná aceitam proposta de reajuste do governo e encerram a greve. A paralisação durou 46 dias. Depois de várias tentativas, os professores e funcionários da rede estadual de ensino decidiram aceitar a última proposta apresentada pelo governo. O reajuste inicial vai ser de 3,45% e vai ser pago em outubro. O acordo ainda prevê um plano de reajuste até 2018. Os professores pediam pouco mais de 8% e revisão de benefícios. Com o fim da greve, os quase 1 milhão de alunos que estão sem aulas desde o dia 25 de abril voltam às escolas amanhã. A paralisação foi marcada por momentos de violência. No dia 29 de abril, manifestantes foram agredidos pela Polícia Militar durante ato em frente à Assembleia Legislativa. Mais de 200 professores ficaram feridos. Depois do confronto, o ex-secretário de Segurança Pública, Fernando Francischini, pediu demissão. Também deixaram o cargo o comandante da Polícia Militar do Estado, Coronel César Kogut, e o secretário da Educação, Fernando Xavier Ferreira. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está em Brasília, onde se reuniu com os líderes do PSDB. Eles fecharam 3 propostas para a redução da maioridade penal. O primeiro deles, uma PEC do senador Aloysio Nunes, que aqui foi reeditada a partir de proposta do deputado Jutaí, que prevê o fim da maioridade penal para caso de crimes hediondos. Também estamos fechando questão em torno de uma proposta de iniciativa do governador Geraldo Alckmin, relatada aqui na Câmara dos Deputados pelo deputado Carlos Sampaio, que permite a extensão do tempo de internação do menor infrator, dos atuais 3 anos para 8 anos. E uma terceira proposta de minha autoria, que agrava as penas para os maiores de idade que utilizarem menores para o cometimento de crimes. Hoje, essa pena de, no máximo, 4 anos de privação de liberdade, ela pode chegar até 12 anos. Depois do encontro do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se reuniu com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para discutir o mesmo assunto, a redução da maioridade penal. O ministro disse que o governo está aberto a dialogar sobre alternativas e que o governo pode levar em conta, por exemplo, a proposta de aumentar o tempo de internação de menores infratores, em vez de reduzir a maioridade de 18 para 16 anos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Temos algumas coisas a comemorar e aplaudir, né? A oposição apareceu com uma proposta, até que enfim. E uma proposta razoável, 3 pontos indicados pelo Aécio, presidente do PSDB, candidato derrotado pela Dilma, são importantes. A redução da maioridade para quem comete crimes hediondos, o aumento da pena do menor de 3 para 8 anos e o aumento da pena do maior que usa o menor no crime. Perfeito. A reunião do Alckmin com o Cardoso mostra uma boa vontade do governo em fazer ali um acordo com o PSDB em torno desse tema. É um tema muito delicado, muito grave, a questão da delinquência juvenil. O problema dessa reunião do Alckmin com o Cardoso é que nenhum dos dois se baseia em nenhum dado real que não existe no Brasil sobre delinquência juvenil, sobre delinquência de menor. Afinal de contas, o governo acaba de pagar mais um mico por mentir. O governo soltou uma história de prisões, de uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública que dizia que apenas 0,5% dos crimes no Brasil é cometido por menores. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse à Folha de São Paulo, que questionou, que
e não tinha dado nenhum a respeito do assunto. Depois, o mesmo estudo apresentado lá pela Secretaria da Juventude da Presidência da República citava um dado da Unicef, 1%, seria o dobro, né? E a Unicef desconhecia, quer dizer, essa mania de mentir do governo Dilma vem acrescentada a um velho problema da administração pública brasileira. Ninguém tem dados sobre nada. Um assunto como esse é discutido na base do preconceito, na base da convicção ideológica, mas nunca em dados da realidade. Isso tende a acabar. A Folha fez um trabalho indo aos estados e ninguém tem dado nenhum sobre criminalidade de menor no momento em que se discute a redução da maioridade penal. Isso é uma pena, é uma demonstração de que realmente o Brasil é aquilo que se pode chamar o fim da picada. Bom, vamos voltar direto ao assunto. Na sexta-feira, até lá. Gamberini, aquele friozinho que você gosta foi embora, né? A semana vai ser de tempo firme e ensolarado em todo o estado de São Paulo. Hoje, a máxima superou os 30 graus em várias cidades do interior. Aqui na capital, chegou a fazer 26 graus. Pois é, e os últimos dias têm sido muito secos, como a gente sabe. A umidade relativa do ar ficou hoje em 35% apenas e deve cair um pouquinho mais ainda aqui no Sudeste. Mas vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Segundo os meteorologistas, só deve começar a chover aqui no Sudeste a partir do final de semana. É que uma grande massa de ar seco está estagnada sobre o país, mantendo uma frente fria bloqueada no Rio Grande do Sul. Enquanto essa frente fria não entrar pelo interior do continente, não teremos chuvas aqui no Sudeste. Já no Rio Grande do Sul, amanhã, o dia será chuvoso, com pancadas até moderadas. Chove também ainda na faixa litorânea do Nordeste, principalmente ali na Grande Salvador e na cidade de Natal. Na região norte do país, o tempo continua bastante abafado e chove forte de forma localizada. A máxima não passa dos 24 graus em Porto Alegre, mas chega a fazer 30 graus em Floripa, 32 no Rio de Janeiro e 35 em Cuiabá. Essa massa de ar seco que a gente falou atua também aqui no estado de São Paulo, mantendo as tardes ensolaradas e quentes, as noites mais frias e a umidade relativa do ar em queda. Em algumas cidades faz bastante calor durante a tarde. Chega a fazer até 30 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 31 em Votuporanga, 30 graus também na cidade de Araraquara e aqui na faixa leste o dia ainda pode amanhecer com névoa, mas ela logo se dissipa. Aí o sol brilha forte durante a tarde e as temperaturas disparam. Em Santos faz até 30 graus e aqui na capital mínima de 14 e máxima de 25 graus. Esse tempo seco ainda vai persistir por aqui. A expectativa é de que só a partir da metade da semana que vem volte a chover no estado de São Paulo. O Banco HSBC anuncia o encerramento de suas atividades no Brasil e na Turquia. De acordo com o banco, as mudanças fazem parte de um plano de reestruturação para economizar cerca de 5 bilhões de dólares até 2017. O objetivo é concentrar a atuação na Ásia, principalmente na China e na Índia. A decisão deve causar o fechamento de 50 mil postos de trabalho em todo o mundo. A mudança no plano estratégico ocorre após uma série de escândalos na filial suíça, que ficou conhecido como o caso Swiss Leaks. O HSBC é suspeito de ter ajudado clientes, inclusive brasileiros, a sonegarem impostos. A filial brasileira vai se restringir a uma pequena operação para atender apenas grandes empresas. Hoje, no Brasil, o Banco Britânico é o 6º maior em ativos. Tem 853 agências focadas em clientes de alta renda e emprega pouco mais de 21 mil funcionários. Segundo agências de notícias, os bancos Santander, Itaú e Bradesco já teriam demonstrado interesse na compra do HSBC Brasil. Sobre os correntistas, numa nota, o HSBC afirma que opera normalmente e que mesmo depois da venda vai seguir prestando serviços aos seus clientes. O texto diz ainda que o banco está empenhado em garantir a continuidade do negócio e também
numa transição suave e coordenada para um potencial comprador. A presidente Dilma Rousseff anuncia plano de concessões com previsão de investimentos de 198 bilhões de reais. O anúncio foi no Palácio do Planalto. No palco, vários ministros e governadores. Empresários também estiveram na cerimônia. As ferrovias lideram os investimentos anunciados com 86 bilhões de reais. Com destaque para o trecho brasileiro da Bioceânica, um projeto gigantesco que pretende cortar a Amazônia e tem investimentos da China. A ferrovia deve ligar o centro-oeste e o norte do Brasil ao Peru, uma rota de escoamento de produtos brasileiros via Pacífico para os mercados asiáticos. Dos 198 bilhões de reais previstos para investimentos, 66 bilhões são para rodovias. Em São Paulo, boa parte é para a BR-101, para ampliar a capacidade do trecho Rio-Santos. Na área dos portos, a previsão de investimento é de 37 bilhões de reais em Santos e Belém. Para os aeroportos, 9 bilhões de reais. Na lista estão os aeroportos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza e de Porto Alegre. A novidade é a inclusão de concessões de aeroportos regionais, que o governo delegou a prefeituras e a estados. Serão 6 no estado de São Paulo e 1 em Goiás. 5 leilões do plano de concessões devem ser feitos ainda neste ano. Outros 11 só em 2016. A presidente Dilma disse que o plano é uma virada de página. Para nós, desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. Estamos aqui iniciando uma progressiva virada de página. Virada gradual e realista. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que não faltará dinheiro no BNDES para financiar os projetos. Não vai faltar dinheiro. Eu acho assim, como disse a presidente, assim, não adianta querer apostar que não vai dar certo. Não adianta, tá certo? O Brasil tem condições extraordinárias. Em visita à Câmara Municipal de São Paulo, Marina Silva critica a política econômica do governo Dilma Rousseff. A ex-candidata à presidência da República chamou o plano de concessões que nós vimos, anunciado hoje, de medidas sobre leite derramado. Foi uma reunião da Comissão de Meio Ambiente. A ex-ministra foi convidada para falar de desenvolvimento sustentável. Marina Silva defendeu formas alternativas de geração de energia, como a biomassa e a energia solar, para mudar o modelo de desenvolvimento do país. Durante o debate com representantes de entidades e organizações não governamentais, a candidata derrotada à presidência da República foi criticada por ter recebido doações de empreiteiras para a campanha eleitoral no ano passado. Marina respondeu que a Rede Sustentabilidade, o partido que ela tenta registrar, será financiada com doações apenas de pessoas físicas e que haverá um teto para essa contribuição. Eu mesma propus isso no início da discussão da rede, de que deveria ter um teto, porque toda a lógica do nosso processo é de que nós devemos criar uma cultura onde muitas pessoas possam contribuir com um pouco. E, com isso, diluir as contribuições para que não sejam fulanizadas. No fim do mês passado, a rede apresentou à Justiça Eleitoral as 56 mil assinaturas que faltaram um ano e meio atrás para validar a legenda pela qual Marina pretendia concorrer. Ela acabou se filiando às pressas ao PSB de Eduardo Campos a tempo de disputar as eleições. Aos jornalistas, Marina Silva falou de economia. Voltou a criticar o ajuste fiscal do governo que, segundo ela, penaliza os mais pobres. Sobre o plano de concessões de obras de infraestrutura anunciado hoje, a ex-ministra classificou como uma medida tomada depois do leite derramado. São medidas que estão sendo tomadas em cima do leite que foi derramado. Muitas coisas deveriam estar sendo feitas desde 2008, que não foram feitas em função de uma agenda puramente eleitoral. O ajuste hoje ele é feito de uma forma muito mais amarga em função da falta de credibilidade. Como não há o reconhecimento dos erros que foram cometidos, não há nenhuma autocrítica sendo feita e o governo pede à sociedade que faça sacrifícios, fica muito difícil os sacrifícios serem feitos apenas por parte daqueles que menos podem. O governo continua com 39 ministérios, com mais de 20 mil cargos em comissão. O governo
continua sem reconhecer os erros que cometeu. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Saiu finalmente o novo plano de concessões do segundo mandato de Dilma Rousseff. 198 bilhões de reais em obras. Deus sabe quanto desse valor vai sair do papel nos menos de 4 anos que ainda restam à presidente. Mas o governo se esforça. Na véspera desse anúncio, o ministro Valdir Simão, chefe da CGU, Controladoria Geral da União, uma espécie de xerife da administração pública federal, informou que as empresas enroladas no escândalo da Petrobras vão poder participar normalmente dessas licitações do novo plano de concessões do governo. Há hoje na CGU 29 investigações abertas contra empresas pilhadas na Operação Lava Jato. E o ministro disse que até o momento não há nada que impeça essas empresas de participarem das licitações. Elas só poderiam ser excluídas do processo se já tivessem sido condenadas pela CGU, consideradas inidôneas, inaptas para contratar com o governo. Como isso não ocorreu ainda, elas podem participar das licitações. E quanto tempo a CGU ainda vai demorar para concluir os processos de investigação? Bem, o ministro não soube precisar uma data. Ele disse que os processos duram 180 dias, mas que podem ser prorrogados. Alguns deles já foram, inclusive, prorrogados. E se algumas dessas empresas enroladas conseguir vencer alguma licitação e obter algum desse contrato, novo contrato de concessão com o governo, e depois for considerada corrupta, for condenada, bem, aí diz o ministro que, ainda que condenada, ainda que considerada formalmente corrupta, a empresa vai poder tocar normalmente os seus projetos, porque obteve os contratos antes da condenação. Costuma-se dizer que o crime não compensa. Não é bem assim, não é que o crime não compensa. É que quando compensa, o crime muda de nome. E em respeito às crianças que ainda podem estar na sala, é melhor que a gente não diga o nome. Boa noite. A CPI da Petrobras, na Câmara dos Deputados, suspendeu o depoimento do executivo Júlio Ferman, porque ele se negou a responder às perguntas. Era o depoimento mais aguardado desta semana. Júlio Ferman é suspeito de pagar propinas a diretores da Petrobras em troca de contratos de plataformas de petróleo com a holandesa SBM. Mas ele pouco falou. Que temo que repercussão midiática das afirmações formuladas em depoimento prestado a essa ilustríssima comissão possa vir a prejudicar não apenas minha ampla defesa nos procedimentos nos quais sou investigado, mas, acima de tudo, venha a ser prejudicial ao acordo de colaboração firmado com o Ministério Público Federal e ainda não homologado pela autoridade judicial competente. Disse não ser lobista, como é frequentemente tratado. Em sua breve fala, Ferman disse que garantiu ganhos expressivos à Petrobras. Especialmente em razão do novo modelo de contratação de plataformas de produção de petróleo em águas profundas. O executivo da SBM pode ser convocado de novo assim que o acordo de delação for homologado. O presidente da CPI, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, anunciou que vai pedir à Justiça Federal que retenha o passaporte de Ferman para evitar que ele fuja do Brasil. A leitura pública. Na concorrida sessão da CPI que nós vimos, chamou a atenção dos parlamentares a presença na plateia do ex-secretário do presidente Fernando Henrique, Eduardo Jorge. Júlio Ferman já declarou várias vezes que o esquema de corrupção na Petrobras funcionava desde 1997, quando Fernando Henrique era presidente da República e Eduardo Jorge trabalhava no Palácio do Planalto. Polícia Federal realiza operação contra quadrilhas especializadas em fraudes bancárias. As organizações criminosas atuavam na clonagem de cartões de bancos, falsificação de cheques e explosão de caixas eletrônicos. Dentro do livro jurídico, o esconderijo de uma das armas apreendidas durante a Operação Ctrl-C da Polícia Federal, que identificou 3 quadrilhas especializadas em fraudes bancárias. Computadores, cartões, smartphones e até um jet ski também foram apreendidos. Segundo a polícia, tudo produto de crime. Das 21 pessoas com mandado de prisão expedido, 17 foram detidas hoje, todas em São Paulo. Há ainda 4 foragidos, um no Rio, outro em Sorocaba e 2 em São Paulo. No grupo estão 2 funcionários da Caixa Econômica Federal.
De acordo com o delegado Fabrício de Souza Costa, as quadrilhas tinham ligação entre elas e agiam de formas diferentes para clonar os cartões. E se apresentam no estabelecimento como técnicos de alguma administradora de cartões e vão lá, substituem uma máquina perfeita por uma máquina adulterada, certo? E no terminal de autoatendimento eles contam com auxílio também de técnicos bancários para conseguir abrir o terminal e colocar um chupa-cabra lá dentro sem despertar suspeita de ninguém. Outra forma bastante usada pelos criminosos, segundo o delegado, era o desvio de cartões de agências dos Correios. Estima-se que as fraudes tenham totalizado R$ 2.400.000 durante um ano. A investigação começou em julho do ano passado, a partir de uma denúncia feita por uma empresa que fabrica os cartões que estavam sendo clonados. O alvo da operação era a Caixa Econômica Federal, mas a polícia descobriu que o crime acontecia em todos os bancos do país. O delegado explica que os casos identificados de outros bancos serão encaminhados à Justiça Estadual, já que a Polícia Federal tem como atribuição investigar apenas crimes relacionados à Caixa Econômica Federal. A expectativa é que, a partir do material recolhido hoje, haja uma nova fase da Operação Ctrl-C. Para cada pessoa presa tem pelo menos umas 10 do lado de fora fazendo a mesma coisa. Na Argentina, mais um dia de greve geral. Os transportes estão paralisados. Mais de 20 sindicatos convocaram a 5ª greve geral da administração de Cristina Kirchner, a segunda em 2 meses. Desde a madrugada, deixaram de circular trens, aviões, ônibus e toda a rede de transportes de carga. A entrega de combustíveis aos postos de serviços foi suspensa. Sindicalistas e manifestantes fizeram piquetes e bloqueios de trânsito. O lixo se acumula nas ruas. O movimento exige reajustes salariais de 35% para compensar o poder aquisitivo perdido com a inflação. O governo quer impor um teto de 27% e afirma que a greve é política. As eleições presidenciais argentinas estão marcadas para 25 de outubro. A presidente Cristina Kirchner não pode concorrer a um 3º mandato, mas quer eleger um sucessor. Vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Quantos pobres existem na Argentina? É uma boa pergunta. Nossos vizinhos sempre tiveram índices muito bons para os padrões latino-americanos. Eles têm um passado de pouca pobreza e muita classe média. A questão é pertinente porque ontem, em Roma, a presidente Cristina Kirchner foi homenageada pela agência da ONU que trata da alimentação e da agricultura. Isso porque, segundo o governo argentino, a pobreza foi reduzida a 5% da população. E isso apesar de uma crise de décadas. Mas em Buenos Aires, esses dados foram duramente contestados por sindicalistas da oposição. Eles disseram que a pobreza atinge quase 28% dos argentinos, e não 5%, como diz a presidente. Um dos adversários de Cristina, que é candidato presidencial em outubro, disse que a presidente mente sobre a pobreza do mesmo jeito com que ela mente sobre a inflação. No ano passado, segundo o governo, os preços subiram só 15%. Mas economistas e consultorias independentes dizem que os preços subiram até 38%. Existe uma relação muito estreita entre inflação e pobreza. Quanto mais os preços sobem, mais desprotegida fica a população mais pobre. Mas vejamos um pouco de Brasil. A mesma agência da ONU, que se chama FAO, disse que temos 8,4% de pobres. Mas a conta deles é esquisita. Pobre é quem tem uma renda per capita de até R$ 6,20 por dia. Se for para levar em conta esse cálculo, eu diria que com R$ 7,00 por dia o cidadão já está na classe média. Isso seria uma afirmação, no mínimo, mentirosa. Pois vejo que foi pelo mesmo critério que Cristina Kirchner afirmou ontem, em Roma, que a Argentina tem menos pobres do que a Dinamarca. E só para terminar o capítulo da Argentina, como vocês viram, hoje uma greve nos aviões e transportes públicos paralisou o país. A greve se transformou numa espécie de esporte nacional contra o governo. Sem se locomover para o trabalho, todo mundo para e nada funciona. E a última vez que isso aconteceu foi no finzinho de março. É assim que o mundo gira. Boa noite. 30 voos da TAM e da Gol entre São Paulo e Buenos Aires foram cancelados hoje por causa da greve na Argentina.
A TAM informou que há possibilidade de remarcação da viagem para os próximos 15 dias. A Gol orienta os passageiros a entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente. A Coreia do Sul confirma a 7ª morte causada pelo coronavírus. Com os 95 casos já identificados, a Coreia do Sul é o segundo país com mais pessoas diagnosticadas com vírus depois da Arábia Saudita. Já foram registrados mais de 1.000 casos em 25 países desde 2012 e 446 pessoas morreram. A MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, é um tipo mais mortal, mas menos contagioso do vírus da SARS. Não existe vacina ou remédio específico e os pacientes recebem tratamento para amenizar os sintomas de febre, tosse e falta de ar. A população tem evitado aglomerações. O metrô da capital, Seul, está tomando medidas de emergência. Todos os dias, um exército de funcionários desinfeta cuidadosamente os vagões. Antes do surto, a desinfecção era feita uma vez por semana. O Ministério da Saúde da Coreia informou que vai assumir os gastos de diagnóstico e tratamento de todos os que contraírem a doença, assim como daqueles que foram colocados em quarentena. A presidente Park Geun-hye pediu para a população não deixar que o problema sanitário afete a vida normal do país. Produção industrial brasileira cai em 13 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE em abril. É o pior resultado em número de regiões com queda de produção desde dezembro de 2008, quando a atividade do setor também cresceu em apenas um local. Na média, a produção industrial recuou 7,6% entre março e abril. Em São Paulo, o maior parque produtivo do país, a produção da indústria caiu 3,6%. A crise na indústria automotiva já deixa mais de 35.000 trabalhadores parados em todo o país. Os trabalhadores estão afastados de suas funções em 7 montadoras de automóveis, caminhões e ônibus. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, a Anfávia, o aumento no número de afastamentos foi motivado pela queda de mais de 25% na produção de maio, que já atinge o mesmo patamar de 2005. Os empregados estão em férias coletivas ou tiveram seus contratos temporariamente suspensos, o chamado layoff. As maiores concentrações de funcionários parados estão na Fiat, na General Motors e na Mercedes-Benz. Na Fiat, a maior fabricante de veículos do Brasil, são cerca de 19.000. Eles ficarão parados até sexta-feira. Na GM, 8.000 estarão de braços cruzados até o final do mês. Na Mercedes-Benz, que já demitiu 500 pessoas, são mais de 7.000 em férias coletivas até o dia 15 e mais de 250 em regime de layoff. Também tem funcionários parados as montadoras Hyundai, Caoa, Volkswagen, Volvo e Ford. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da inflação e da expectativa de um PIB menor nas atividades do comércio. E o nosso convidado é Vitor França, coordenador da Assessoria Econômica da Federação do Comércio de São Paulo. Obrigada por estar conosco. E o Jornal da Gazeta mostra que, de fato, a retração da economia, o cenário não é nada promissor. O Boletim Focus do Banco Central mostrou inflação maior, perspectiva de PIB menor e uma recuperação tímida lá para 2016. Como é que todos esses dados afetam o ânimo e a atividade no comércio? Olha, o ânimo e a atividade no comércio estão nos níveis mais baixos, aí pelo menos desde 2003. Uma economia que não cresce, inflação alta corroendo o poder de compra do consumidor, aumento do desemprego afeta diretamente nas vendas do comércio. O comércio acaba vendendo bem menos. Bom, e mesmo com esse ânimo baixo, ele chamou a atenção o investimento em shopping centers, em cidades do interior, nas várias capitais brasileiras. Então, o impacto desses indicadores negativos agora, depois da reeleição de Dilma Rousseff, atinge esses empreendimentos que não haviam sequer se consolidado? Sem dúvida, eu acho que havia muita euforia. Houve muita euforia na última década, né? Se a gente for olhar para o comércio, por exemplo, o comércio cresceu uma taxa aí de 2 dígitos, mais ou menos, ao ano entre 2004 e 2012. É um crescimento muito expressivo que acabou levando a uma série de investimentos. O que ninguém esperava
eram esses desequilíbrios que a gente está vendo na economia hoje. Inflação, contas públicas desorganizadas, déficit nas contas externas, toda essa incerteza gerada por esses desequilíbrios econômicos que acabou levando a uma queda nas vendas. E todo mundo a ficar mais conservador, o consumidor a comprar menos, os empresários do comércio a investirem menos, o investimento no setor imobiliário, investimento em imóveis corporativos, é um investimento com maturidade de longo prazo. Você investe, ele vai ficar pronto 2, 3 anos. Mas então, eu confesso, todo mundo que investiu foi pego de surpresa, né? Mas olha, chama a atenção e até causa algum espanto aquela sua frase, ninguém esperava. Porque vocês são economistas. Vocês trabalham com números, vocês trabalham com expectativas, com cenários futuros, até porque o dinheiro exige isso, o investimento exige isso. E como é que foram pegos de surpresa? O eleitor foi pego de surpresa com marketing eleitoral, mas vocês caíram nessa? Os economistas? Não é exatamente que a gente caiu nessa. Se a gente for olhar para a FEComércio, por exemplo, a gente já apontava que essa política econômica tinha um limite. Vamos voltar um pouquinho na história, de onde veio essa política econômica? Essa política econômica, de certa forma, essa política de incentivar o consumo, de dar mais crédito, de aumentar o gasto do governo, ela foi uma forma do governo de tentar minimizar os impactos aí da crise internacional de 2008, 2009. Ela foi bem sucedida naquele momento. Ali, se a gente for olhar o Brasil, lembrar daquela capa famosa da Economist, o Cristo Redentor decolando, o Brasil foi um dos primeiros países a dar um sinal de que tinha sobrevivido àquela crise, aquele momento de incerteza no cenário internacional. Pois bem, eram medidas paliativas, eram medidas anticíclicas que, a partir do momento que a economia voltasse para os trilhos, era o momento de rever e voltar a pensar em reformas mais de longo prazo. O que eram medidas anticíclicas se tornaram aí pilares de uma nova matriz econômica. Virou uma matriz econômica de incentivo, de queda de juros forçada, de aumento de gasto do governo, de expansão do crédito. E foi quando os economistas começaram a alertar que esse modelo tinha um limite, que não dava para crescer, que não existe, a famosa não existe almoço grátis, né? Não tem como o governo ficar gastando indefinidamente, os juros lá embaixo, isso inevitavelmente teria impacto em inflação e na credibilidade e na confiança dos agentes. O que eu acho que todo mundo é pego de surpresa é um pouco com a magnitude da crise, porque ela mexe muito com o humor. E o humor é uma coisa que a economia tem dificuldade de medir. E o que a gente vê são agentes hoje muito pessimistas, tanto consumidores quanto empresários. Agora, em termos de setores, porque também essa coisa não é homogênea. Né? Se por um lado há setores que sugerem que estejam à beira do precipício, há outros setores que a gente fala, nossa, mas como é que está indo bem assim? No comércio, que setor está sendo mais atingido? Setor de bens duráveis. Setores mais dependentes de crédito estão sofrendo muito mais. Então, setor de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, móveis, setor de veículos. A gente acabou de ver uma notícia aí sobre a queda na produção industrial, queda na produção industrial de veículos. Setor de concessionária de veículos no comércio sente muito, porque são setores dependentes de crédito. O que a gente viu foi um consumidor que, diante desse cenário de incerteza, está preferindo adiar decisões de consumo, adiar a decisão de troca de bem durável e privilegiar consumo de bem essencial, quitar a dívida na medida do possível e comprar o essencial. Então, se há setores que estão indo mal, há setores que vão relativamente bem, que são esses setores de bens essenciais, como o setor de alimentos, por exemplo, supermercados. Com inflação e tudo. Com inflação em tudo, mas qual que é o problema? Esses setores também são muito dependentes de renda. A inflação corrói o poder de compra. A gente tem o problema do desemprego, também esses setores acabam sentindo. A gente já vê queda em venda de supermercado, queda em venda de farmácia, mas ainda assim é uma queda menor do que observada no setor de bens duráveis. Sim. Bom, nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados, né? E essas datas sempre trazem assim, um fôlego, né? Há uma expectativa maior de crescimento de vendas. Para o Dia dos Namorados, melhora o ânimo de quem trabalha com o comércio? Felizmente não. Assim, as datas comemorativas nesse ano não estão sendo suficientes e não vão ser suficientes para reverter esse cenário. Na Páscoa a gente já viu queda nas vendas, no Dia das Mães a gente viu queda nas vendas em relação ao ano passado e no Dia dos Namorados não deve ser diferente. Queda nas vendas ou presentes de menor valor? As duas coisas, mas principalmente presente de menor valor. Assim, se a gente for lá no Dia das Mães, é
difícil deixar a mãe sem presente, por exemplo. Mas se a gente for olhar o valor deixar a namorada sem presente aí é grande complicado risco. Também. É um grande risco. Mas o que a gente deve ver nesse Dia dos Namorados, assim como a gente já viu no Dia das Mães, são presentes mais baratos. A gente fez uma pesquisa recentemente, em termos reais, o valor médio do presente caiu 5% em relação ao ano passado. Para encerrar, olhando para o futuro, que perspectiva vocês têm? Agora, de passado o Dia dos Namorados, é o quê? Dia da Criança e Natal? Vem o Dia dos Pais. Tem Dia dos Pais, tem Dia dos Pais. Quer dizer, né? Mas sempre tem algum estímulo. Tem um estímulo, são datas importantes para o comércio, mas esse ano, 2015, infelizmente, é um ano difícil de ver perspectiva positiva. É um ano que a gente está projetando uma queda do PIB de 1,5%, uma inflação ainda elevada, juros altos, vai ser difícil ver uma mudança de cenário. No melhor dos cenários, de repente, em 2016, a gente volta a respirar. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigado a você. Uma boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir: corrupção na FIFA. O presidente da CBF é sabatinado na Câmara dos Deputados e diz que segue até o fim do mandato. E o registro de um tornado nos Estados Unidos. Um estudante gravou as imagens impressionantes no estado do Colorado. Várias casas foram destruídas. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Buscar a perfeição é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Gamberini, mais uma cabeça foi cortada. O Campeonato Brasileiro fez mais uma vítima entre os treinadores. Dessa vez a forca aconteceu no Palmeiras. Oswaldo Oliveira não é mais técnico do time. Celso Cardoso, surpresa ou não, hein? Não, para mim não. Aliás, gostei do termo, da forca, cabeça rolando. É mais ou menos isso. A média, na verdade, está superando as minhas expectativas. Eu falava da queda de um treinador por rodada, falava que até a 10ª teríamos 10 treinadores demitidos, mas já estamos na 7ª demissão em 6 rodadas.
Oswaldo Oliveira, vice-campeão paulista, não resistiu à fraca campanha no Brasileiro. Apenas uma vitória em 6 jogos e a derrota para o Figueirense no domingo, a terceira no torneio, foi a gota d'água. E assim a diretoria do clube anunciou hoje a demissão. Nós, da cúpula do futebol, chegamos à conclusão que os resultados estavam se afastando muito dos objetivos traçados e chegamos à conclusão que era melhor para o clube a troca do comando no futebol. Na minha concepção, o presidente é responsável por tudo. Não adianta eu querer repartir responsabilidades. Tudo que acontece no Palmeiras, a responsabilidade é minha. Então, se eventualmente alguma coisa não está correndo exatamente como nós gostaríamos, eu assumo essa responsabilidade. E o agora ex-técnico Oswaldo Oliveira não escondeu a decepção ao receber a notícia da demissão. Ele concedeu uma entrevista coletiva à tarde e agora há pouco, durante o Gazeta Esportiva, Oliveira falou com o repórter Felipe Esboril. Quando todo mundo começou a ser cobrado, eu vim aqui assumir a responsabilidade. Agora o presidente, como ele é o comandante, ele tem todo mundo sob sua jurisdição, ele deve assumir mesmo. E eu acho que ele foi muito claro nas coisas que ele disse, né? E embora eu discorde da forma, porque eu acho que eu poderia dar cabo daquilo que a gente precisava, mas no entendimento dele e de seus pares, a gente não deveria continuar. Paciência, vamos respeitar. Bom, Celso, uma decepção enorme do técnico que foi o presidente do clube, disse que confiava no trabalho dele. Dias atrás, o gerente de futebol, o diretor de futebol, o Alexandre Matos, disse para ele, disse publicamente, estou 1000% com o Oswaldo Oliveira. Uma traição. Como as coisas mudam, né, no decorrer, é covardia. Covardia e incompetência. Covardia porque precisa justificar a torcida, aos corneteiros que questionam o trabalho, e aí falta pulso para bancar, sabe, aposta numa filosofia. Então, o presidente diz, eu assumo a responsabilidade. É verdade, de maneira muito covarde, demite o treinador. Como se... Não adianta ele falar, eu assumo a responsabilidade. Ele transferiu a responsabilidade para o treinador. E segundo, incompetência, porque eu parto do pressuposto que uma gestão moderna e competente contrata um treinador com perfil adequado à filosofia implantada. E com 4 meses de trabalho, não dá para você avaliar. Então, claro, houve erro na escolha do Oswaldo, se assim preferiram pela demissão. E o escândalo na FIFA tem mais um capítulo. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi à Câmara dos Deputados dar explicações sobre a crise que assola o futebol brasileiro. Não é que ele é habilidoso? O dirigente foi convidado pela Comissão de Esportes e falou sobre as denúncias de corrupção que envolvem a FIFA e a própria CBF. Eu acompanhava os contratos quando era chamado, né? Alguns eu fui chamado a participar, outros não. E aqueles que eu fui chamado a participar, eu participava como ouvinte. Nenhuma notícia eu tinha e nem sabia de qualquer fato desabonador do ex-presidente Marinho, em hipótese alguma. Mesmo porque eu não compartilho dessas coisas. Denuncia quem tem alguma coisa errada na vida, né? Eu não renuncio, não. Eu vou até o fim do meu mandato, vou cumprir minha obrigação. Eu fui eleito democraticamente por 45 dos 47 votos. Eu tenho a obrigação. Às vezes dá vontade de ir embora, porque tanta coisa a gente passa. Eu vou ficar lá até meu último dia de mandato. Explicações convincentes, então, obviamente, Celso, quando eu falei habilidoso, eu fui irônico, claro, né? Ele mostrou uma habilidade comum dos atacantes quando se livra do zagueiro, né? Então, ele mostrou uma habilidade boa para driblar as perguntas, algumas perguntas mais fortes. Ele, pelo menos, ele foi assertivo. Verdade ou não, ele falou como quem acredita naquilo que está sendo dito. Eu, particularmente, tenho as minhas dúvidas. Muito obrigada, Celso. Boa noite para você. E é com você, Gamberini. Um incêndio num depósito de petróleo da Ucrânia deixa pelo menos 4 pessoas mortas. O fogo ainda não foi controlado.
O incêndio num depósito de combustível a cerca de 30 quilômetros da capital, Kiev, começou ontem. Hoje pela manhã aconteceram várias explosões. Segundo as autoridades, a tragédia pode ter sido provocada por uma violação das normas de segurança ou por sabotagem, mas foi descartada a hipótese de atentado terrorista. As equipes de socorro também trabalham para impedir que o fogo se propague para uma base aérea militar situada ao lado do depósito em chamas. Todo o arsenal foi retirado da base. Um caçador de tornados divulga imagens impressionantes do fenômeno no estado americano do Colorado. O estudante de meteorologia gravou as imagens de dentro do carro em movimento. Ele criou o próprio grupo de caçadores de tempestades e há 2 anos viaja em busca de imagens. Ele explicou que este tornado é de um tipo raro, que gira no sentido horário, conhecido pelos estudiosos como movimento anticiclônico. O fenômeno danificou e destruiu várias casas, mas não há informações sobre vítimas. Pelo menos 8 tornados atingiram o estado do Colorado desde a semana passada. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Fique bem. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Até lá e boa noite. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, confira dicas de comportamento para o ambiente profissional.